esse vídeo para as pessoas que estão se sentindo presas num tipo de relacionamento e se sentindo sem saída. E se elas não pararem para pensar e avaliar a situação, pode ser que elas permaneçam assim. E às vezes sair não é fácil, viu? Então, é uma forma também de você pensar que talvez seja legal você pedir ajuda. Porque se ficar prisioneiro, prisioneire, tende a tirar a essência de cada um. Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. E eu disse que eu ia continuar essa história aqui, né? Essa aqui, a pipa e a flor. Parte 2, porque nós só falamos da pipa e nós temos uma flor aqui para a gente desenvolver essa ideia da flor. E para falar disso, antes eu queria ler algo que eu não falei na outra semana, além de um monte de coisa que eu não falei, porque eu só falei bem pouquinho. Eu queria colocar a introdução que ele colocou, porque se refere já a uma história com a pipa. Este livro é para todos aqueles que algum dia terão que escolher uma entre as possibilidades que eu ofereço com essa história. Ele traz essa história e vai oferecer umas possibilidades. Então é para aqueles que, de alguma forma, vão se ver em situações que precisam fazer escolhas. E eu, então, queria compartilhar um pouco mais dessa história com vocês. A gente estava lá, um menininho com a sua pipa. Você sabe que esse menininho fazer essa pipa, ele tá tão feliz de ter essa pipa, que ele decidiu fazer uma pipa muito bonita, colorida, com olhos, com boca, sorrindo. Ele queria essa pipa muito linda. Ele pensava, estou tão feliz, essa pipa tem que estar feliz também. E aí ele fez essa cara feliz e essa pipa saiu com ele, nas mãos dele, no toque dele, ele saiu com essa pipa voando e brincando, atravessando ali situações de perigo, com os galhos de árvore, com os fios. Aí encontrava amiguinhos e uma pipa conversava com outra lá no céu. Parecia às vezes até que competiam numa brincadeira, Quem vai mais alto e puxa. Era uma delícia. E a pipa se divertia muito, e o menininho também. E um dia, numa dessas subidas, essa pipa de repente olhou para baixo. E quando essa pipa olhou para baixo, o que ela viu? A flor. Ela encontrou a flor. Estou procurando a flor aqui. Tá aqui. Ela encontrou a flor. Tá aqui. E olhou para essa flor. Ela olhou para essa flor e sabe qual foi a sensação que veio para a pipa? Que ela ficou enfeitiçada, encantada com aquela flor. E a flor olhou para ela também. E aí parece que criou uma conexão meio enfeitiçada mesmo entre pipa e flor. Ali um olhou, sabe, o Rubem Alves, eu acho maravilhoso. Ele desenvolve assim, porque tem olhares que parece, quando a gente encontra, a sensação que a gente tem é que eles acariciam a gente. Não precisa dizer nada, é o olhar. Parece que tem olhares que, quando a gente olha, a gente sabe que tem que recolher, porque dá medo. E tem olhares que encantam, que você quer estar ali junto, que você quer entrar naquela história. Eu chamaria isso um pouco como o se apaixonar, uma paixãozinha, E assim aconteceu. E a pipa olhou e falou assim, eu quero estar perto daquela flor. O que fez a pipa, um dia que estava um vento forte, ela, aproveitando a ventania, ela deu um tranco maior e se afastou do dono dela e foi em direção, caiu direitinho ali do lado da flor. A flor estava dormindo e ela foi lá e caiu do lado da flor, com a possibilidade já de um fio onde aquela flor poderia pegá-la. E a flor pegou.
A flor pegou, segurou firmemente no fio e saíram andando as duas juntas. E a Pipa ficou tão feliz com aquilo, falou, agora eu tô, né, com alguém que é especial, que me pegou, que vai querer passear comigo, que tá feliz de me ver, e eu com ela. Como é bom, ela pensou, né? Como é bom poder voar, né? E lá de cima eu consigo conversar com ela. Ela tá me olhando, eu tô olhando para ela, e eu converso e ela me sente. E aí a gente tem essa conexão especial. E aí a gente tá super ligado. E aí o que foi acontecendo? Foi acontecendo que de repente essa flor começou a pensar, não é justo. Ela tá lá voando, tão feliz, e eu tô aqui sozinha, aqui embaixo, eu tenho que esperar por ela. Se ela gostasse mesmo de mim, ela não ia voltar a ficar longe desse jeito, ela ia querer ficar do meu lado. E aí começou a mudar, né? Aquele clima ali entre elas. Está tudo lindo, maravilhoso, para aquela coisa começou. A Pipa começou a perceber o olhar da flor e começou a pensar, é melhor eu não me afastar tanto, porque a flor vai ficar com raiva ou vai ficar triste. E de verdade, sabe o que a flor foi sentindo? Ela foi sentindo muita inveja daquela felicidade que a Pipa estava tendo. Mas por que ela pode voar tão alto e eu não? Por que ela está lá e eu não posso? E junto com a inveja, porque a inveja é um sentimento onde você vê a felicidade do outro e você não quer que a outra pessoa esteja feliz. Né? Você quer aquela felicidade que a pessoa está sentindo. E ela sentia ciúmes também, né? Que pode andar junto. Onde no ciúmes ela sentia que a Pipa deveria estar do lado dela e ela só conseguiria entender a Pipa feliz se estivesse do lado dela. Então no ciúme você não quer que a pessoa seja feliz, né, sem que você esteja perto. E aí, gente, começou a virar sabe aquelas relações que começam a não ficar boas? Não sei se vocês já ouviram falar, ou só é de continho de historinha, assim. Mas parece que isso acontece, sabe? Parece que isso não é uma coisa tão incomum. E aí, ele dá, o autor, 3 possibilidades de saída, que é por isso que eu falei no começo do vídeo, né? Que é para aqueles que podem pensar em possibilidades para sair da situação em que se encontram, onde parece que não está bom. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a paixão. Paixão é um estado de encantamento. Paixão é um estado onde a pessoa se acha que está olhando para aquela pessoa, que aquela pessoa é tudo. Mas, na verdade, o que eu, apaixonada, olho quando vejo outra pessoa, são coisas que eu quero ver. Então eu projeto coisas que eu estou imaginando que aquela pessoa é maravilhosa. Então, né, a pessoa fala, eu gosto de chocolate, eu gosto de chocolate. Aí a pessoa fala, eu gosto de chocolate e gosto de chocolate da marca tal. Nossa, a gente tem tudo a ver. Essa é a melhor marca que eu conheço. É maravilhosa. A gente tem tudo a ver. E aí começa a se criar as ilusões, né, da conexão que existe. Mas essa conexão, na verdade, é uma idealização. Isso não é um encontro onde, de fato, as pessoas estão ali, né, se entendendo no que aparentemente poderia ser visualizado como uma relação de amor. Isso é um estado de paixão. É um estado de menor maturidade dentro de um relacionamento. É uma das primeiras coisas que aparece. Ali eles ficaram encantados. Rubem Alves ainda fala no livro, né? O encantamento é uma coisa mágica, né? Aí ele lembra a história
Não sei se vocês conheceram essa história, eu ouvi quando eu era pequena, né, que tinham 2 princesinhas irmãs, e uma era muito boazinha e a outra era meia respondona, sabe. E aí um dia aparece uma bruxa ali, uma feiticeira, e pede que tinha poço, e ela pede: "Podia me trazer um copo de água, por favor?" E aquela que era mais respondona fala: "Não, tenho mais o que fazer, não vou ficar servindo água para uma pessoa mais velha". Falei: "Pega, você tem idade, se puder". Enfim, fez lá qualquer resposta mais grosseira. Era uma feiticeira, fez o quê? Da boca dessa menina, toda vez que ela falar, saíram cobras e lagartos. Aí perguntou para outra irmã: "Podia me trazer?" "Lógico, tá aqui". Não sabia do feitiço, né, não fez isso por medo não, era a índole dela. Aí ela foi lá: "Lógico, tá aqui água. Já tá com fome? Também quer mais alguma coisa?" E a bruxa fez: "Quando você abrir a sua boca, da sua boca sairão pérolas e rosas". Isso é um encantamento de uma bruxa, né. Tem lá o encantamento da bruxa, né, da tal da Malévola, que a princesinha dormiu 100 anos. E aí vai, né, conto de fada tá cheio de feitiçarias e encantamentos. Esse é um encantamento, né, que vem junto com a paixão, mas que não vem de bruxa, são as próprias pessoas que montam essa cena, tá. Então sentir a paixão e esse encantamento é entrar no mundo dos instintos, é entrar no mundo da idealização, é entrar no mundo da fantasia, do que você imagina sobre a outra pessoa. Se aí você vai me dizer: "Se apaixonar é ruim?" Não estou dizendo que se apaixonar é ruim, né, inclusive ter um encantamento é muito gostoso, né. Agora o problema é quando essa paixão fica de uma forma onde aí a pessoa parece a exercer tal domínio e fascínio sobre a vida da pessoa, que a pessoa vai tendo desejo de largar tudo que ela fazia antes para fazer o que essa outra pessoa está pedindo, que foi um pouco o que a Pipa foi deixando de fazer. Ela foi deixando de voar, ela foi deixando de estar com quem ela gostava de voar, de brincar, de percorrer caminhos, né, ela entendeu que ela tinha que ficar ali. Então ela foi se tornando prisioneira, né, para não magoar outra pessoa, só que não magoar a flor, só que a flor estava dominando o desejo dela, né, e a flor também estava sentindo coisas muito ruins com a liberdade. Então você veja que essa não é uma relação, ela começa gostosa, mas a tendência é que num dado momento ali as pessoas comecem a se destruir, porque elas vão ter que ir deixando a sua essência, né. Então, eu não quero dizer que é ruim, eu acho que trazer a leveza e o gostoso, se você consegue deixar isso nessa vivência leve, fluida, é maravilhoso você poder vivenciar isso. Agora a questão é quando você começa a deixar a sua vida de lado em nome dessa paixão e entendendo ainda que isso é amor, né. Amor é muito diferente disso. No amor, a gente não espera que o outro se submeta às nossas vontades. A gente deixa o outro brilhar, mas aqui não. E a paixão, ela tem tempo determinado de vida, né. Diz que a paixão dura numa média, no máximo, de 6 a 10 meses, vamos dizer assim. Depois tudo vai voltando ao desencantamento. E aí, o Rubem Alves ele sugere 3 saídas, e ele não define qual ali que vai acontecer com essa pipa. Ele deixa para que as pessoas possam decidir o que vai acontecer com aquela pipa. Então ele dá 3 saídas. A primeira, essa pipa pode ser que ela abandone todo o desejo dela e se submeta àquela relação que de alguma forma é de dominância, é onde ela vai perdendo a essência dela. A pipa vai perdendo a sua cor,
a sua vontade, o seu desejo, para se encaixar num lugar aonde ela não vai chatear o outro lado, mas ela vai deixar de sorrir. E mesmo com isso, elas permanecerão juntas. Saída 1. O que você acha? Saída 2. Na verdade, essa flor, ela sofreu um encantamento de uma bruxa. Ela sofreu um encantamento seguinte: para ela poder lidar com a inveja e os ciúmes dela, ela teria que permitir que a outra pessoa fosse feliz. E se ela conseguisse isso, ela se transformaria na borboleta que ela era. Então, nessa possibilidade, se entrar nessa saída, a possibilidade que ele deu para essa história seria: então, num dia distraído, essa flor consegue se alegrar de ver a pipa voando e fica feliz e se transforma numa borboleta e saem voando juntas. É uma saída interessante, né? Mas é interessante porque a gente, para ela acontecer também, precisa manter uma fantasia daquelas, né? Montar uma história dali para encaixar tudo, para parecer que vai dar um final feliz. A terceira saída seria a seguinte: a pipa entender que ela não está feliz e que ela teria que sim sair daquele lugar para alçar de novo o seu voo e encontrar sua essência e poder se conectar de novo com a sensação de felicidade que ela tinha antes de se colocar prisioneira de uma relação que estava fazendo se sentir muito engessada e triste. Então, diante dessa possibilidade, num dia de muito vento, como ela já tinha feito lá atrás, estava muito vento, ela deu um tranco e ela saiu voando e foi ser feliz sozinha de novo. Então, essas são saídas que ele deu dentro desse livrinho. Na verdade, ele está falando de uma relação que se torna tóxica, né? Que se torna uma relação controladora e que tira a pessoa da essência dela. E que mesmo em situações assim, seria muito importante que a pessoa pudesse parar para pensar que está na mão dela a saída do que ela vai fazer, com o que ela vai escolher e como ela vai seguir com a vida dela. Vamos pensar sobre isso? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, indique para pessoas que você conhece que possam se beneficiar com o tema. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se cuida, veja onde você está se amarrando. Para quem, né, essa daqui para mim fica até engraçado, né? Porque parece que você precisa dar sua linha para uma outra pessoa, mas na verdade o que eu entendo que a melhor coisa é quando a gente sabe brincar com a nossa linha, com a nossa pipa, né? Porque quando a gente deixa para o outro levar, pode acontecer uma coisa dessa, né? Então a minha quarta opção, que não faz parte desse livro, seria: toma você a sua linha na sua mão e vai brincar de linha com uma outra pipa perto de você. Mas eu não sou Rubem Alves, tá? Foi só uma ideia. Beijo grande e pensa nisso, no que fazer com a sua vida. Boa semana, beijo.